Oi, queridos e queridas, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo por aqui, já curte, comenta e compartilha, aquele ritualzinho chato do YouTube que todo mundo já conhece. O caso de hoje, como eu falei pra vocês no final do vídeo anterior, ele inspirou, né, o filme O Primata, que tava nos cinemas aí no começo do ano. Eu assisti esse filme e eu fiquei chocada. Teve algumas horas que eu não conseguia olhar pra tela, eu simplesmente, tipo, abaixava a cabeça e ficava olhando pra baixo, porque eu lembrava muito desse caso, eu já conhecia esse caso, e eu falei assim, eu vou trazer esse caso pro canal porque eu acho que vai ser bem legal. Se vocês puderem, né, assistam um filme, porque ele é muito legal. E ele é muito bizarro. E assim que vocês escutarem o caso e depois vocês forem assistir o filme, vocês vão ficar lembrando e associando algumas coisinhas que aconteceram. Bom, então sem mais enrolação, bora pro relato. Chimpanzés não são animais domésticos. Eles são animais selvagens, com uma estrutura social complexa, força física extrema e instintos de dominância profundamente enraizados. Um chimpanzé adulto pode ter a força de até 5 homens. Sandra nasceu nos Estados Unidos em 1938 e levou uma vida tranquila. Ao final do ensino médio, a Sandra se casou, né? Esse foi o seu primeiro casamento e não tem muitos registros públicos sobre esse casamento ou como ele terminou. O segundo casamento da Sandra aconteceu em 1960, durou apenas 4 anos e acabou terminando por conta de traições e muitas brigas ali do casal. Desse relacionamento, a Sandra teve sua única filha, a Suzy. Aos 30 anos, então, né, a Sandra se casa pela terceira vez e conhece o grande amor da sua vida, né, o Jerry. Esse foi o casamento da Sandra mais estável e duradouro, né? Ele durou até, infelizmente, a morte do Jerry. O casal não teve filhos juntos, né? Então a Sandra tinha apenas a Suzy como única filha. A Sandra, ela amava animais, né? Uma das suas grandes paixões eram cavalos. E ela corria ali e participava de algumas competições no circo itinerante. Foi lá que a Sandra conheceu a Charla, que também amava animais e amava muitos cavalos e amava montar e competir também. Então foi ali que as duas se tornaram grandes amigas e inseparáveis. Um dia as duas viram um chimpanzé, né, lá no circo, vestido com roupas de cowboy e fazendo um número lá que chamou muita atenção delas. A Sandra ficou simplesmente encantada e obcecada pelo chimpanzé. No final da apresentação, ela ofereceu balinhas de goma para ele e o chimpanzé amou e ela ficou muito encantada. Então ali ela resolveu que ela gostaria, né, que ela queria ter um chimpanzé de estimação. Então, ali a Sandra decidiu que ela queria um chimpanzé, apesar do Jerry não gostar muito da ideia. Em 1995, a Sandra recebe uma ligação de uma moça chamada Connie Cassie. Ela era uma criadora de chimpanzés no Missouri. Então, ao receber a ligação, né, elas combinam e a Sandra vai até lá. E ao chegar lá, ela se depara com um chimpanzézinho bem pequenininho de apenas 3 dias de vida. Então, a Sandra ama o chimpanzé, fica encantada e ela resolve levar ele para casa por $50 mil. A Sandra decide dar o nome de Travis para o chimpanzé, né, em homenagem ao seu cantor favorito, Travis Tritt. Algo importante que a gente tem que debater aqui é que o Travis, ele não foi domesticado, ele foi humanizado. Não se pode domesticar algo que já nasceu biologicamente selvagem. A domesticação é um processo biológico e genético, né, que acontece ao longo de gerações. Um exemplo, né, que é com os cães, que eles são descendentes de lobo. E hoje em dia a gente pode ter cachorrinhos, só dá pra ver a pontinha do rabo. Ou seja, a genética ela muda, né, conforme os anos, né? Então ela vai sofrendo alterações até que finalmente pode-se ter esse tipo de animal em casa. A humanização é quando um ser humano projeta em algum animal coisas que não são de animais, né? Emoções, sentimentos, papéis humanos para esses animais, sem que a biologia tenha feito nessa mudança genética ao longo dos anos. O Travis, ele não era só tratado, né, como humano, ele era tratado como um bebê ali na casa. Ele usava fraldinhas, né, mas posteriormente ele aprende a usar o banheiro, a dar descarga, a escovar os próprios dentes sozinhos. Quando ele chegou também, ele tomava mamadeira. Ele era colocado para arrotar, inclusive, e para dormir num bercinho como uma criança. O Travis, ele vestia roupas, participava de comerciais da família. A família tinha uma grande empresa de reboque, então ele era como se fosse o garoto propaganda ali da família. Ele estampava os caminhões. Lá na empresa eles tinham um espaço bem grande para ele brincar. A própria casa foi adaptada para receber ele. Eles
penduraram algumas coisas, então ele podia brincar de se pendurar ali pela casa. E o Travis, ele tinha uma rotina de humano, como se ele fosse um ser humano. Ele acordava, ele tomava chá da tarde, ele escovava os dentes sozinhos, como eu falei pra vocês. Ele assistia canais de TV e ele trocava os canais quando ele não tava muito afim de assistir aquele programa. Inclusive, algo que eu acho muito sinistro é que o Travis aprendeu a dirigir o carro da família. E em algumas situações, ele mesmo dirigiu o carro da família, ali dando voltas no quarteirão com o acompanhamento da Sandra. O Travis também fazia as refeições dele em casa, né, na mesa, como qualquer outro ser humano ali. Ele vestia roupas, como eu falei pra vocês, e ele gostava muito de roupas de time. A Sandra projetava no Travis um papel emocional enorme, mas ele não deixava de ser um chimpanzé, né? Ele não deixava de ser um animal selvagem. Quando era necessário que o Travis ficasse sozinho, que eram raras as situações, ele tinha um quarto com uma jaula bem grande, onde ele era colocado lá e ele ficava lá naquela jaula até eles retornarem e soltar ele para ele poder voltar a ficar livremente na casa. Como eu falei pra vocês, né, eles tinham uma grande empresa de reboque, então a Sandra e o Jerry levavam ele todos os dias pro trabalho. Então lá tinha pneus pendurados, tinha cordas, então ele podia brincar livremente e conviver ali com todos os funcionários da empresa livremente, como se ele fosse realmente uma criança. Todos descrevem Travis como curioso e amigável. Muitos pais traziam bebês pro Travis segurar. No próprio Google tem fotos dele segurando bebezinhos e ele sorria para as fotos como se ele fosse realmente uma pessoa. O Travis também, ele frequentava um restaurante italiano e era o favorito dele. Ele amava aquele restaurante. Ele também amava sorvete. E ele acabou decorando os dias e os horários que o caminhão do sorvete passava na rua dele. Então ele já ficava super ansioso, pegava as chaves e já chamava a Sandra, né, para levar ele para comprar sorvete. Como eu falei pra vocês, a Sandra, ela humanizava demais o Travis. E ele não deixava de ser um chimpanzé, por ele ter toda essa humanização, né? E o que acontecia? Ela dava pra eles comidas humanas. Então ele comia fast food, ele comia sorvete, como eu falei pra vocês. Ele, em determinado momento, ele passou a tomar vinhos todos os dias à mesa, junto, né, com a família. Então ele sempre tomava ali uma tacinha de vinho. Lá no restaurante italiano que ele frequentava, ele amava comer filé mignon. Também é relatado que ele gostava de lagostas e chocolate Lindt. Ele também consumia muitos sucos e refrigerantes. O Travis, ele acabou se tornando um morador super famoso de Stanford, porque ele vivia para cima e para baixo com a família. No carro, nos caminhões de reboque, todo mundo conhecia o Travis. Era como se ele fosse um pet que a Sandra levasse para cima e para baixo. A Sandra manteve um vínculo muito forte com a filha, né, até o ano de 2000 mais ou menos, quando ela infelizmente sofreu um acidente e acabou vindo a óbito. Nesse período, a Sandra ficou extremamente reclusa, ela ficou muito triste e ela acabou entrando em depressão. Isso fez com que ela ficasse muito tempo em casa. E quanto mais ela ficava em casa, mais o Travis acabava também ficando dentro de casa ali, condicionado à casa, embora grande, da família. Muitas pessoas relatam também, né, que após a morte da filha, a Sandra começou a dar mais atenção ainda pro Travis e começou a projetar muito a figura de um filho no Travis. Então, ali nos anos seguintes, a Sandra ficou cada vez mais reclusa, cada vez mais fechada, e o Travis começou a entrar na fase adulta. Um dia, então, a Sandra resolve dar uma volta de carro com o Travis, né? Ele sempre vai no banco do passageiro, com o vidro meio aberto, ou com o vidro todo aberto. Então a Sandra tá dando essa volta, ela para no farol e alguém passa e por algum motivo desconhecido acaba jogando uma latinha. A latinha atravessa o vidro, né, passa pelo vidro e cai no Travis. Nesse momento, então, o Travis, ele fica muito nervoso, muito agitado e sai do carro. Ele abre a porta, sai do carro e começa a correr atrás do cara que jogou a latinha. Ele acaba não alcançando o cara, né? Então ele desiste e fica correndo ali solto pela rua. A polícia é acionada e eles ficam cerca de 2 horas tentando fazer o Travis entrar dentro do carro de novo para que a Sandra pudesse levar ele para casa. Eles contam que o Travis entrava no carro, saía pela outra porta e a polícia ficava desesperada. Ele dava tapinhas no bumbum dos policiais e faziam brincadeirinhas com eles, tipo, você não vai me pegar, tipo isso, sabe? E todos os policiais ali envolvidos nessa ocorrência falam que foi super divertido, engraçado e que parecia que o macaco só tava tirando uma com a cara deles. Então, num determinado ponto, o Travis cansa, né, de brincar, simplesmente entra dentro do carro, fecha a porta e fica esperando a Sandra levar ele embora. O Departamento de Proteção Ambiental fica sabendo do ocorrido, né? E eles vão até a Sandra para tentar conversar com ela. Contei para vocês, o Travis já estava entrando na fase adulta. E é uma fase onde eles ficam extremamente territorialistas, sexuais e agressivos.
Então, por conta de todo esse histórico de como se é um chimpanzé, né, na vida adulta, eles acham que é melhor a Sandra mandar eles para um santuário. Mas para Sandra, como eu falei para vocês, o Travis era um bebê, o Travis era o neném dela, e ela se recusou a mandar ele para um santuário e se recusou simplesmente a acreditar no que a proteção dos animais ali estava falando para ela. Eles também tentaram falar para ela, olha, ele vai viver muitos anos, vai começar a ficar inviável para vocês terem ele, provavelmente vocês vão morrer e ele vai continuar aí. Então, tá começando a ficar inviável, vocês deveriam mandar ele para um santuário. A Sandra ouve tudo muito atenta, né? Mas ela se recusa a mandar o Travis pro santuário. O Jerry acabou adoecendo de um câncer no estômago, né? Então ele acaba sendo hospitalizado, ele fica um período ali no hospital e acaba vindo falecer. Antes dele falecer, ele chama a Sandra e conversa com ela e fala para ela que ela deveria mandar o Travis para um santuário, que ia ficar muito difícil ela cuidar dele sozinho, porque ela também já estava chegando ali, parece que na terceira idade. Então ele fala que o Travis era grande, que ele já estava na fase adulta e que era bom ela mandar ele para algum lugar que pudesse cuidar dele e dar todos os cuidados necessários, né? E mais uma vez a Sandra se recusa. Ela até chega a escrever uma carta, né, para um santuário, fazer acho que um cheque de $200, algo assim, para mandar para lá, mas ela acaba não enviando o cheque nem enviando a carta pedindo para que eles levassem o Travis. Então, depois que o Jerry morre, a Sandra fica ainda mais depressiva e aí ela acaba desenvolvendo um vício para acumular coisas. Então, ela vira uma compradora compulsiva, começa a comprar muitas coisas e estocar tudo dentro da casa. E ela e o Travis acabam ficando reclusos dentro da casa o tempo todo. É muito importante eu falar para vocês que durante todo esse tempo, né, desde a morte da filha, a doença do Jerry, todo esse tempo, a Sandra pôde contar com a sua melhor amiga Charla, né? Então ela estava sempre presente, ela sempre ajudou. Inclusive, depois de tudo isso, a Sandra percebe que sozinha vai ficar muito difícil para ela. Então ela contrata a Charla, né? Que estava passando ali por uma situação difícil. A Charla tinha uma filha. Então ela contrata a amiga para amiga ajudar ela na empresa de reboques, ajudar ela ali com a limpeza, manter a casa porque ela não estava mais conseguindo. E ela acaba dando, se não me engano, um loft para a amiga morar e ajudar ela ali nessas questões. Então a Charla era extremamente presente na vida, tanto da Sandra quanto do Travis. Bom, gente, a essa altura o Travis já tinha 14 anos, 1,52 m de altura e pesava aproximadamente de 90 a 100 quilos. Em algumas fontes eu achei que ele pesava 90, em outras eu achei que ele pesava 100. O que é considerado obesidade mórbida, tá? Para um chimpanzé da idade dele, do tamanho dele, né? Como eu também contei para vocês, a alimentação dele era completamente errada para um chimpanzé. Ele comia besteira o dia inteiro. Bom, agora a gente vai entrar diretamente no caso, né? Sobre tudo o que aconteceu no dia 16 de fevereiro de 2009. Então a Sandra estava ali limpando, né, o quarto do Travis, né? Fazendo a faxina dela de sempre. O Travis estava entediado, ele estava muito agitado naquele dia, então ela acaba colocando no chá da tarde dele, acho que é Xanax ou Xanax, alguma coisa assim, para ver se acalmava ele, se ajudava ele com essa questão da ansiedade. Então, enquanto ela tá limpando lá o quarto, o Travis pega a chave de casa, abre a porta e sai para fora. Nesse momento, a Sandra fica desesperada porque ele tá solto, né? E ela tenta chamar ele, tenta trazer ele de volta para casa e ele não quer, ele se recusa a entrar em casa. Então, o que ela faz? Ela liga para Charla, para melhor amiga dela, e pede para Charla ajudar ela. Como eu citei para vocês, as duas eram amigas há muitos anos e a Charla era de total convivência do Travis. Então, ela pensou que a Charla pudesse ajudar ela a trazer o Travis de volta para dentro de casa. Então, a Charla vai até lá. Um ponto que eu acho que é importante citar para vocês é que a Charla tinha trocado de carro recentemente e ela tinha ido no salão com a própria Sandra e ela tinha mudado o cabelo, feito alguns procedimentos no cabelo, ela tinha ficado diferente. Algumas pessoas dizem que isso poderia justificar o que aconteceu a seguir, né? Mas eu acredito que não, porque era uma pessoa conhecida dele, era uma pessoa que conviveu com ele por anos. Tem a questão da voz, do cheiro. Eu acredito que não tenha sido esse o fator que foi o gatilho para tudo que vem a seguir, que eu vou contar para vocês. Então a Charla chega lá por volta de 3h40 da tarde e ela leva um bonequinho Elmo, que é o bonequinho favorito do Travis, para tentar fazer com que ele se encantasse ali com o bonequinho e entrasse para dentro de casa. O Travis, ele conhecia a Charla. Não teve provocação, não teve uma briga, foi por instinto. O Travis, ele foi implacável. Ele correu em direção à Charla e a atacou.
Durante o ataque, a Charla sofreu lesões gravíssimas no rosto. Ele praticamente esmagou todos os ossos da face dela. A Charla teve uma das mãos completamente arrancada e a outra completamente esmagada pelo Travis. Ela teve nariz, pálpebras, mandíbulas e os lábios arrancados pelo Travis. Quando estava acontecendo, né, tudo isso, a Sandra fica desesperada, ela pega uma pá de neve e ataca o Travis e ele não para. Então ela corre dentro de casa, pega uma faca de açougueiro e esfaqueia o Travis pelas costas. O Travis olha para ela conta, né, posteriormente que ele olha no fundo dos olhos dela, se vira e continua a atacar a Charla como se aquilo ali fosse o que ele estava determinado a fazer. O Travis, ele arranca também parte do couro cabeludo da Charla. A Charla também acabou ficando cega por conta do ataque. A Sandra, então, liga para a polícia. E eu não sei se eu vou conseguir pôr a ligação da polícia aqui, mas eu vou deixar o link para vocês escutarem. A ligação dura 12 minutos, mais ou menos. O ataque também estima-se que levou de 12 ali a 15 minutos. Na ligação, a Sandra diz: vocês precisam vir logo, ele está comendo ela. Então parece que conforme ele socava, conforme ele batia na Charla, ele arrancava pedaços com a mão e arrancava também com a boca e cuspia pedaços dela. Na ligação também a Sandra diz: ele arrancou o rosto dela, vocês precisam vir logo. Então a polícia vem o mais rápido possível. Assim que o policial chega até o local, o Travis larga a Charla e ele fala que ele percebe que parece uma cena do Jurassic Park, porque tem pedaços dela espalhados por todo o gramado da casa. Então o Travis larga a Charla e ataca o policial. Ele tenta entrar dentro da viatura de qualquer jeito, tenta pegar o policial. E naquele desespero, o policial consegue tirar a arma do coldre e dá um tiro no Travis. Em algumas fontes eu vi que foram um tiro, em outras eu vi que foram 2, eu não tenho certeza. Após o Travis ser baleado, ele sai correndo, ele entra dentro de casa e ele acaba falecendo do lado da sua gaiola. O policial olha pra Charla ali completamente despedaçada e ele tem a certeza de que ela tá morta. Mas a Charla usa todas as suas forças, todos os restos de força que ela tinha, e ela estende o braço, né? E tenta tocar o policial. Então o policial percebe que ela poderia estar com vida. Então ele aciona uma ambulância e ela é retirada do local. Após todo o ataque, a família da Charla, né, processa a Sandra em 50 milhões de dólares e todos os bens da Sandra é congelado. A cobertura da mídia ela é esmagadora, tabloides, revistas, jornais, todos começam a falar sobre o Travis, né, o chimpanzé que atacou uma pessoa e sai muitas matérias, muitas pessoas botam a culpa na Sandra. A própria Charla fala que não culpa a amiga, mas muitas pessoas começam a levantar debates sobre tudo isso que eu falei para vocês, sobre o fato da Sandra humanizar o chimpanzé, né? Outra coisa também que foi muito divulgada na mídia é que a Sandra tinha um relacionamento, né, afetivo com o Travis, algo que foi posteriormente desmentido. Mas caiu na mídia, né? Então as pessoas começam a acreditar, as pessoas começam a achar que é verdade, começam a criar teorias, né, sobre isso. E é uma coisa muito louca, né? Porque muitas vezes algo sai na mídia e as pessoas nem procuram saber se é verdade. Elas simplesmente acreditam porque saiu no jornal ou saiu numa revista. Em entrevista, a Sandra declara: eu esfaqueei meu próprio filho. Em 24 de maio de 2015, né, 15 meses após o ataque, a Sandra falece de um aneurisma e ela é enterrada junto com o Travis, né? O Travis ele foi enterrado ali na sepultura da família e ela foi enterrada junto a ele ali. A Charla ela passou por um processo muito longo de reconstrução facial, reconstrução do nariz, né, dos lábios, que foi arrancado ali no ataque. Foram muitos meses de terapia, ela passou em muitos programas para ajudar sobreviventes. Ela participou também de alguns experimentos. Se não me engano, ela tentou transplantar mãos, mas o corpo dela acabou rejeitando o transplante. Ela também conseguiu transplantar o rosto, então após um período ela começa a mastigar, mas se não me engano ela não recupera o olfato e também não recupera a visão. Hoje a Charla vive fora da mídia, né? Ela tem um ajudante durante a semana que ajuda ela nas tarefas básicas e de sábado e domingo ela fala que gosta de se virar sozinha. Então ela fica sozinha em casa para ela mesmo treinar a independência, fazer as coisinhas dela ali sozinha, para ela também não se sentir tão dependente dos outros. O Travis não era um monstro, a Sandra não era uma vilã e a Charla não era culpada, né? Eu acho que o maior erro aí foi achar que o selvagem ele poderia ser humanizado, achar que um chimpanzé poderia ser criado como um filho, que ele teria sentimentos e que ele teria afeto como um filho, né? Como um ser humano. Acho que o maior erro da Sandra foi acreditar, né, que o selvagem poderia ser domesticado com amor.
Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Me contem aí nos comentários o que vocês acharam. Eu tentei dar uma borradinha aí na foto da thumbnail, porque eu achei que o vídeo poderia cair, porque as fotos que tem do rosto da Charla no Google são bem sinistras, assim. Me deixaram até um pouquinho desconfortável. Achei fotos bem pesadas. Me contem aí o que vocês acham. O maior erro da Sandra foi tentar humanizar o Travis? E outra coisa que eu esqueci de contar pra vocês, mas que é muito bizarro. Depois do ataque, né, alguns meses depois do ataque, a Sandra adquire outro chimpanzé. Esse ela acaba deixando, né, lá no santuário, ela não traz pra casa por conta de uma lei que aconteceu logo depois daquele incidente lá do Travis sair do carro e correr atrás do cara. Então ela não poderia criar ele em casa. O Travis acaba ficando em casa com ela, inclusive, mesmo depois de sancionar essa lei, porque ele já era da convivência ali da família e as pessoas não consideravam ele perigoso, então ele acaba ficando. Mas ela adquire sim um novo chimpanzé. Por conta de tudo que aconteceu, eu acho isso muito bizarro da parte dela. Mas é isso, me contem se vocês gostaram. Um beijo e até o próximo vídeo.